Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 6 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre escoliose, é o tema desta edição do assunto do dia. É quinta e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um ensopado de peixe. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai lançar aqui a enquete de hoje e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E a escoliose é uma curva anormal ali na coluna vertebral que pode ser vista quando se olha uma pessoa em pé posicionada de costas. É uma doença diagnosticada através de testes clínicos e também de análise de raio-x, na qual se verifica ali uma curvatura na coluna vertebral em pelo menos 10 graus. Essa é a teoria. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir como é que a gente entende essa curvatura de pelo menos 10 graus ali na prática. A escoliose é uma doença que surge comumente nas crianças desde o primeiro ano de vida até ali a adolescência, mas existem escolioses que surgem no adulto e também no idoso. E mais uma vez a gente vai reforçar aqui que é muito importante a observação da coluna vertebral da criança, porque observando assim você vai verificar se existe ou não essa curvatura, para assim fazer o diagnóstico da doença e depois iniciar esse tratamento. Para nos ajudar a entender mais sobre este tema, um tema muito importante, muito sério, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Jonatas Araújo. Ele que é fisioterapeuta e especialista em coluna. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Castro. Ele que é ortopedista e especialista em cirurgia de coluna. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo, mas agora a gente quer chamar você que está em casa para participar aqui conosco. Vem interagir com a gente, você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, vamos conferir aqui a pergunta da enquete de hoje. A gente quer saber se você já fez algum tipo de tratamento por causa de problemas na coluna. Você já fez? Não fez? Não precisou? Liga pra gente, a gente faz questão de saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você participe aqui conosco. Venha interagir com a gente através também da nossa fanpage. Na internet você basta acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Manda aí sua dúvida sobre o tema. Deixe também algum depoimento que daqui a pouquinho a gente vai ler e repassar aqui para os nossos convidados. Você também já pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Mande aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, cerca de 70% dos casos de escoliose não tem causa aparente. São as chamadas escolioses idiopáticas. É mais frequente nas meninas que nos meninos e o tratamento da escoliose ele depende ali de diversos fatores. Dentre eles, a idade, a flexibilidade, o grau também de angulação da escoliose, sendo recomendado ali tratamentos que incluem fisioterapia através do RPG. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que é o RPG. E a partir de agora a gente vai dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados para ouvir dicas e também orientações a respeito deste tema. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Jonatas Araújo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao assunto do dia. Obrigado, Valdo. É um prazer estar aqui para debater o assunto aí de hoje. Dr. Rodrigo Castro também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite. A gente trouxe informações a princípio sobre o tema, a gente falou da importância de se verificar a coluna, né? Na posição de costas, você já começa a desconfiar se a pessoa tem ou não essa escoliose. A gente falou de um ângulo ali de 10 graus. É uma desconfiança assim, muito fácil para quem está em casa, um pai ou uma mãe, colocando esse filho de costas, pedindo para ele ficar de costas. Dá para notar que aquela criança tem ou não escoliose
ou precisa de algo mais aprofundado e precisa sim procurar um especialista para se chegar a esse diagnóstico, doutor Rodrigo? Isso é realizado no mundo um programa escolar de triagem de crianças com possibilidade de ter escoliose. O que se faz é colocar a criança de costas e avaliar, inclinando a criança à frente, se de um lado a costela sobe mais do que o outro. A gente chama esse teste de Adams. Esse formato ele é possível sim identificar questões, a ocorrência de escoliose, principalmente quando já tem mais de 20 graus de curva. Então a sensibilidade desse teste é quando já se passa para um padrão de escoliose que normalmente se necessita de um tratamento, seja RPG ou seja um tratamento cirúrgico. Então nessas condições o teste de triagem se mostra fundamental numa avaliação inicial. É mais comum ali na infância, né? Na adolescência também pode acontecer. Alguns casos acontecem na fase adulta e enquanto idosos. Por que é mais frequente nas crianças? Por conta de diversos fatores, né? Na verdade, a escoliose ela não tem uma origem, né? A gente chama aqui a escoliose tem origem idiopática, não existe uma causa específica para diagnosticar a escoliose. Na verdade, existem diversos fatores que podem estar inseridos dentro desse contexto e que a criança, o adolescente, ele venha começar a desenvolver a escoliose. O importante que a gente deve frisar é que a intervenção, quanto mais precoce, melhor, porque a gente não vai deixar que aquela escoliose ela evolua para uma angulação, uma inclinação maior e fique mais difícil fazer a intervenção para melhorar o quadro. Quando a gente começou o programa falando também de diagnóstico, a gente deixou bem claro que através de testes clínicos e do raio-x é que se consegue chegar a esse diagnóstico mais preciso, né? O que seriam esses testes clínicos que a gente falou? O teste clínico é você avaliar se os ombros são nivelados, se a cintura ela se apresenta simétrica, e quando você faz essa inclinação anterior do teste de Adams, a gente vai ver se sobe uma corcunda ou uma giba em relação a um lado onde a escoliose ela se direciona. O diagnóstico, uma vez clínico, o que se indica é encaminhar a um ortopedista para a realização de exames complementares de raio-x. Esse raio-x é um raio-x panorâmico, ou seja, que pega a coluna inteira em pé, onde daí sim a gente vai ver a presença das curvaturas para poder medir o ângulo, que é o ângulo de Cobb. Dentre os tratamentos a gente falou do RPG, né? O que seria o RPG e de que forma ele pode auxiliar? Pode fazer sessões de RPG e isso substituir uma cirurgia? Por um exemplo, Jonas? O RPG é uma técnica que é uma técnica de terapia manual criada na França e foi introduzida no Brasil em 80. E aí a técnica significa reeducação postural global. Na verdade, a RPG ela trata as cadeias musculares como um todo, focando no problema do paciente, né? A gente precisa frisar, Walter, e é bom que as pessoas que estejam nos assistindo também entendam que a coluna vertebral, como o Dr. Rodrigo falou, a gente precisa ter uma avaliação clínica e depois afunilar esse diagnóstico com os exames de imagem. Vai depender muito do grau de inclinação, do grau de acometimento, se existe dor, se não existe, né? Mas que a gente tenha o entendimento que a coluna vertebral, desde a cervical até a lombar, até o sacro, a gente tem curvaturas normais, né? A cervical existe uma lordose normal, ela não pode ser acentuada, nem pode ser retificada. A torácica existe uma cifose normal, não pode ter uma hipercifose, que é o corcunda, nem uma retificação. A lombar também, existe uma lordose como a cervical. E a gente precisa ter uma congruência na harmonia dessas curvaturas para poder a gente não ter um desnivelamento a nível de articulação. A RPG trata as cadeias musculares porque a gente entende que o que faz a rotação, o que faz a inclinação da coluna é o jogo de forças entre as cadeias musculares. Se a gente tem uma cadeia que está mais retraída, mais encurtada, a gente vai trabalhar aquela cadeia de uma forma que a gente vai alongar para poder você fazer um endireitamento, fazer uma correção do alinhamento, né? A gente sabe que existem inclinações mais importantes que a gente precisa ter um cuidado maior, uma intervenção maior, um acompanhamento do ortopedista, do cirurgião, para poder a gente ver até quando a gente pode acompanhar aquela escoliose ou se ela vai precisar de uma indicação cirúrgica ou vai continuar com o tratamento terapêutico, né, para poder conseguir alongar bem essa musculatura, tracionar para fazer essa correção. A gente, escutando vocês falando sobre o tema, a gente sabe que a coluna é muito importante para nós. Vamos trazer para quem está em casa a informação, qual a principal função da nossa coluna e será que temos dado
atenção necessária, né, e importância necessária à nossa coluna, doutor Rodrigo? Como é que o senhor analisa isso? Primeiro, defina para a gente a função da nossa coluna. Bom, a coluna ela funciona como um pilar de sustentação do corpo. Tá? Então, à medida que a gente evoluiu de um quadrúpede para uma posição de uma postura em pé, a coluna ela desenvolveu algumas curvaturas que servem para, de forma flexível, ajudar na locomoção e no suporte. Mas, além disso, ela tem uma função protetora da medula e das raízes que saem diretamente do cérebro, passa por dentro da coluna e se espalha, para ter mobilidade das mãos e dos pés. Então, basicamente, ela vai ter uma função mecânica, com a mobilidade e sustentação, mas, ao mesmo tempo, uma proteção neurológica. Em relação à atenção e o cuidado, a gente tem dado muita atenção à coluna ou geralmente só se procura tratar e cuidar da coluna quando tem ali um desconforto, por exemplo? A gente ainda castiga muito a coluna sem dar muita importância? Eu vou trazer um pouco para a nossa realidade, né, doutor Rodrigo? Quando a gente recebe o paciente no consultório, geralmente ele já vem com um problema já instalado, né? Às vezes, o início das dores, como elas são suportáveis, o paciente ele, às vezes não dá tanta atenção, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas que têm uma mania por doença e sempre está fazendo exames, fazendo acompanhamento e consultas, mas tem a maioria das pessoas elas não tem um trabalho preventivo. Na verdade, o trabalho preventivo ele é importante para você não vir ter um grau de lesão, um grau de alteração a nível de coluna importante. Né? A prevenção ela é importante. Agora, as pessoas estão mais sedentárias, as pessoas estão fazendo pouca atividade física, as pessoas não têm um intervalo durante o trabalho para fazer um trabalho de alongamento, porque existe cargas de trabalho extenuantes que as pessoas não dão pausa, e aí sobrecarrega toda a articulação, sobrecarrega os músculos, e aí gera contratura, problema articular, e aí quando esse problema se instala, quando o paciente ele tem o quadro de dor instalado, ele vai procurar o consultório porque ele quer se livrar da dor. Mas, na verdade, a gente não pode tratar a causa, a consequência. A consequência é a dor. Mas o que é que está causando a dor? Existe uma causa, a gente precisa buscar a causa, e se estivesse fazendo um trabalho preventivo, não teria um quadro de dor instalado, uma lesão instalada. Então, eu acho que é importante as pessoas até prestarem atenção nessa dica, porque é importante a gente ter um reforço muscular, uma atividade regular sempre durante a semana, fazer um trabalho de alongamento, fazer um trabalho preventivo com exames, sempre estar fazendo uma periodicidade, um acompanhamento para poder não chegar a ter um quadro mais importante de lesão. Vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente reforçar ainda mais aqui o nosso bate-papo. Hoje o tema do nosso programa é escoliose e a partir de agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre este tema e que vai trazer, quem vai contar essa história, né, mais sobre escoliose é o repórter Jetson Pontes, e a gente vai conferir a partir de agora. Acompanhe. A escoliose é um desvio lateral na coluna maior que 40 graus e que pode causar algumas deformidades. Estima-se que a doença atinja 4% da população mundial e é mais comum em crianças e adolescentes, principalmente nas meninas. A escoliose, na verdade, é todo desvio anormal da coluna para o lateral da coluna. Então, muitas vezes é perceptível visualmente. A gente consegue perceber, observando o paciente ou observando o adolescente, perceber alterações como a elevação do ombro, o desnivelamento do quadril e até mesmo a elevação de um lado do dorso da coluna, e de forma que você consegue perceber a deformidade. Este neurocirurgião fala sobre um método simples para identificar a escoliose. A gente tem um teste chamado teste de Adams, que apesar de ser um teste de médico, é um teste tão simples que pode ser observado por qualquer pessoa. Você pede ao paciente ou ao adolescente para ele flexionar o tronco, tentar encostar as mãos nos pés e observa o dorso daquele paciente em linha reta, ou pela frente dele ou por trás dele, e você consegue perceber se um lado do paciente é mais alto do que o outro. Se for mais alto, se um lado for mais alto do que o outro, então esse paciente possivelmente ele é portador de uma escoliose. Dependendo da gravidade do desvio, a escoliose pode ser tratada com fisioterapia e alguns exercícios, mas para alguns casos a cirurgia é inevitável. Na maioria das vezes, ela resolve o problema. Não é todo paciente que tem indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica ela acontece quando os pacientes atingem
mais do que 40 graus de desvio da coluna. Isso é feito através de uma medida técnica. O raio-x daquele paciente, ele é equacionado. A gente utiliza uma medida chamada ângulo de Cobb, e a partir daquele ângulo é que se decide, juntamente com dados clínicos do paciente, se decide a cirurgia ou não. A partir de 40 graus, a probabilidade cirúrgica é muito grande. Para evitar desenvolver a doença, é importante prestar muita atenção na postura e praticar exercícios físicos regularmente. Principalmente as atividades físicas que fortalecem a coluna e a musculatura. Então, atividades como natação, como andar, como pilates para alguns casos, são muito interessantes, mas todo adolescente tem que praticar atividade física regular e tem que ser observado pelos seus pais, pelos professores, principalmente os de educação física, para se perceber na precocidade, nos primeiros momentos, a ocorrência da escoliose e o tratamento ser colocado em prática. Pois bem, a imagem chamou bastante atenção, a imagem, né, dessa reportagem, ali aquela angulação com mais de 40 graus é quando se tem essa indicação para uma cirurgia. Para se chegar nesse ponto, né, de uma angulação de 40 graus, esse paciente ele sente dor, ele perde mobilidade também. O que é que acontece quando chega a esse grau, né, 40 a 45 graus, a indicação de cirurgia? Como é o quadro desse paciente? Ele sente dor porque a gente nota, né, e tem uma certa agonia quando vê aquela coluna quase dobrada assim. Bom, essencialmente a escoliose, para ela acontecer, a gente pode ter ela desde o início muito jovem, que é a escoliose infantil, a gente pode ter a escoliose juvenil, a escoliose do adolescente, que a 90% dos casos é o que vai acontecer, e principalmente 9 em cada 10 casos são em meninas, e tem a escoliose do adulto. Então, dentro da escoliose idiopática do adolescente em meninas, que é o que mais frequentemente acontece, isso é devido ao estirão de crescimento. Então, existe uma relação hormonal que não se entende direito, onde a placa de crescimento da vértebra ela vai crescer desproporcional e, de alguma forma, o equilíbrio do músculo entre o lado direito e o lado esquerdo vai ser perdido. E isso leva a uma rotação da vértebra em torno do próprio eixo. À medida que essa vértebra vai rodando silenciosamente, isso vai acontecendo de progredir com a deformidade. Então, quanto mais precocemente se tem o cuidado de se dar um diagnóstico, menor a chance de você precisar de um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, entretanto, só faz 1% de todos os casos, mesmo que tenha uma evolução natural sem tratamento nenhum. Mas, se você pega uma escoliose, que você dá um diagnóstico inicial que tem 20 graus e ainda está em pleno crescimento, essa criança ela vai precisar fazer um esporte, praticar um RPG, mas o que a literatura identifica como o principal fator de modificação da evolução é o uso do colete. Então, usar o colete 23 horas por dia é o grande tratamento para os pacientes em idade de crescimento com menos de 45 graus e mais de 20 graus. Então, os outros tratamentos são complementares à necessidade de um colete para não evoluir a um tratamento cirúrgico. Isso eu digo porque nos Estados Unidos e na Inglaterra acompanharam várias crianças, mais de 300 crianças com escoliose, e trataram em grupos, sem fazer nada, grupos que realizaram RPG, fisioterapia, acupuntura, natação, que se indica tanto, grupos que foram submetidos a colete. E o único grupo que realmente teve uma modificação da história natural da doença foi realmente o uso do colete. E esse colete só servia se fosse 23 horas por dia. O problema é no nosso clima e na nossa cultura as crianças aceitarem usar um colete desse por tanto tempo, por 2, 3, 4 anos, que a gente tem que acompanhar no consultório até ver o crescimento e se encerrar. Quando a escoliose ela tem menos de 20 graus, o RPG vai ser a principal forma de tratamento e não o colete. E vai ser um adjuvante no tratamento com o colete quando tiver abaixo de 45 graus. Já quando passa desses 45 graus, aí a gente já não tem muito mais o que fazer, porque essa escoliose, mesmo na vida adulta, vai continuar tendo uma progressão. Essa progressão tem que ser de 0,8 a 1 grau. Então, isso se a pessoa tem 45 graus hoje, aos 13, 14 anos, com expectativa de vida até os 80, você imagina que vai ser 46 no ano, 47 no outro, 48. Então, essa evolução, apesar de lenta, ela vai ser progressiva. Isso ao longo prazo, além da deformidade, vai começar a surgir dor,
que não existe escoliose com dor no adolescente. A dor ela acontece em torno de 8% da população adolescente mundial e não é a escoliose a causa, e sim mais os problemas posturais. Por isso que o RPG se torna necessário como um complemento. Mas ao longo do tempo vai ter um desgaste, uma artrose precoce, que ao invés de ser aos 50, 60 anos, vai surgir em torno dos 30, 35. Então, nesses casos, a gente vai precisar mudar o tipo de tratamento conservador para um tratamento cirúrgico, que vai ser constituir em colocar alguns pinos, alguns parafusos na coluna, fazer alguns cortes para flexibilizar a coluna e com 2 barras trazer a coluna para uma posição mais adequada de forma a retificar, como foi mostrado o pré e o pós-operatório na imagem em questão do programa. A gente sempre divulga, né, o tema que a gente vai debater nas redes sociais, e uma pergunta que chamou muita atenção, a pessoa não quis se identificar, mas colocou a seguinte questão, para a gente repassar aqui para os convidados. Queria saber se quem tem a escoliose pode ter uma vida normal. Diante de toda essa explicação que a gente teve agora do uso do colete 23 horas por dia, será que a pessoa que tem escoliose, que vai utilizar ali também o colete para dar sequência nesse tratamento, a gente pode dizer que essa pessoa vai ter uma vida normal ou vai ter muitas restrições, vão ter muitas restrições? As restrições vai depender do grau de acometimento, né? Na verdade, o uso do colete, culturalmente, é muito difícil, né? A gente tem essa experiência dentro do consultório e às vezes o ortopedista, o médico que acompanha assim, você vai ter que usar o colete 23 horas, vai ter só 1 hora só para tomar banho, não é isso? Mas aí, essa questão das atividades, da vida social, ela pode ter, lógico que vai ter um abalo emocional, né? Vai ter a questão emocional envolvida, precisa se fazer um trabalho conjunto para poder ela aceitar aquela condição, mas em relação a estudar, fazer, ir na rua, ela vai ter uma limitação por conta do uso do colete de fazer alguma prática esportiva, alguma prática de atividade, né? Mas que isso não exclui ela da sociedade. Ela vai ter uma vida social dentro do contexto que ela estiver sendo vivenciada, normal. Agora, a questão toda da limitação vai ser uma readaptação das atividades por conta da questão do uso do colete, das intervenções que ela estiver fazendo. Eu acho apenas importante frisar que o uso do colete ele não é para o resto da vida. O uso do colete é temporário enquanto a criança está crescendo. Acabou o crescimento da criança, 15 para algumas meninas, 14, 17 para os meninos. Então, dependendo da idade em que se encerre o crescimento, que a gente tem como olhar isso no raio-x, chama sinal de Risser, a gente vai poder definir a falta a interrupção do uso do colete e, a partir daí, vida normal, atividade física, casar, ter filhos, nada vai ser impedido de ser feito, vai ser uma plenamente normal. Apenas a gente vai ter um componente estético, sendo que a cirurgia ela não é voltada para a estética, e sim para a qualidade de vida, para a correção de uma deformidade que possa progredir. Até porque, doutor Rodrigo, a gente pode colocar aqui também, porque como o senhor mesmo colocou, a questão das dores ela vai ser inserida em pouca porcentagem no meio da população, né? Existe o quadro de dor quando ela já tem um processo degenerativo a nível de articulação ou quando ela tem um comprometimento pulmonar, né? Porque às vezes, dependendo da curvatura da escoliose, ela pode comprimir um pouco o pulmão e a pessoa tem um desconforto respiratório. Nada que isso possa levar a um quadro, precisa ser acompanhado na verdade. E a intervenção é importante por conta disso. E também os exames, o acompanhamento para poder a pessoa afastar esses riscos. Na verdade, a gente precisa ter esse cuidado, por isso que, assim, dependendo de cada situação, o paciente ele vai ser direcionado de uma forma. Se o paciente tem acima de 40 graus, se ele tem abaixo de 40 graus, se ele vai fazer fisioterapia, se vai fazer o RPG. Né? Na nossa cultura, acho que o carro-chefe, não querendo fazer divulgação de nenhum tipo de atividade que eu faço, mas aí a RPG deveria entrar como carro-chefe, dependendo do grau que o paciente tem, né? Abaixo de 40 graus, na verdade, para fazer um trabalho corretivo, trabalhar a questão muscular. Né? Mas o trabalho preventivo é importante também. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre escoliose. Isso mesmo. E a partir de agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, tudo bem com você? Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do site Minha Vida. Trate a escoliose com exercícios físicos.
A escoliose é um desvio na coluna em forma de C ou S e é muito comum de aparecer na infância. Já as dores são mais frequentes na fase adulta, principalmente se não for tratada adequadamente. Para reduzir essas dores, é indicado mudar os hábitos e incluir exercícios no dia a dia. Essa orientação é do professor de Educação Física, Jasson Gilbert. De acordo com ele, esses exercícios alinham a coluna e fortalecem os músculos. Entre os exercícios estão natação, pilates, caminhada, corrida e hidroginástica. Agora a gente vai voltar ao estúdio para saber outras informações e outras dicas sobre esse assunto com o Valdson. Para vocês, um ótimo dia. Até amanhã. Valdson, com você. Obrigado pelas informações. Até amanhã. E a gente vai dar continuidade aqui com mais dicas e também mais orientações, porque quando a gente tem dúvida, né, de determinado tema, a gente tem alguma dúvida, a gente utiliza sempre a internet como fonte de pesquisa. Mas lá na internet a gente encontra verdades. Sim, encontramos muitas verdades a respeito dos temas que temos dúvidas, mas também encontramos muitos mitos. Esses mitos às vezes geram medo, e para não deixar você com insegurança nem com medo do tema que estamos debatendo aqui, vamos falar a partir de agora sobre mitos e verdades a respeito da escoliose e também a respeito da coluna como um todo. A gente vai conferir aqui no nosso telão o que diz a primeira afirmação e os nossos convidados vão nos ajudar a compreender melhor o tema. Será que fazer natação ameniza a escoliose? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Na relação... eu posso fazer uma colocação, depois o Dr. Rodrigo também pode complementar. Mas assim, a gente precisa entender que a escoliose ela é uma alteração em 4 dimensões. A gente tem uma inclinação, a gente tem uma rotação vertebral, a gente pode ter uma hipercifose ou uma lordose. E por conta do encurtamento muscular, a gente vai ter uma retração, um encurtamento, um fenômeno de achatamento que pode gerar desgaste articular e gerar outro problema degenerativo. Então, precisa de fazer exames, fazer testes, e a questão da natação ela pode entrar como coadjuvante. Não é uma coisa específica para tratar a escoliose. A natação ela entra como um auxiliar dentro de um tratamento específico que ela vai estar fazendo. Fazer a natação também ajudaria a mobilizar os músculos e alongar e dar mobilidade articular. Quer complementar, doutor Rodrigo? Fica à vontade. Fazer natação não muda o prognóstico da escoliose. A natação ela pode ajudar em dores musculares que podem acontecer em 8% dos adolescentes. E a dor surge independente da escoliose. Mesmo entre as pacientes que não têm escoliose, 8% vão ter dor. E esse componente é principalmente postural. Então a natação ela alivia as dores, mas não muda em 1 grau a ocorrência ou a melhora da escoliose. Ok, vamos agora à próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou verdade que dormir em locais ou colchões duros faz bem para a coluna, doutor? Mito ou verdade? Você quer começar? Pode começar. Bom, veja, a gente passa 8 horas do dia num colchão deitado. Então, 1/3 da vida a gente vai passar em cima de um colchão na posição horizontal. Se você ficar 4, 5 horas com o pescoço baixo, lendo na internet com o celular, você vai ter dor no pescoço. Isso conscientemente. Quando você está dormindo, inconscientemente, você também vai estar numa posição que pode ser ruim, se o colchão for mole. Então, quando o colchão é mais durinho, você dormir de lado, com um travesseiro na largura do seu ombro, um travesseiro entre as pernas. Isso diminui a posição errada da musculatura, das articulações, e essas 8 horas vão ser numa posição melhor. Então, da mesma forma que a gente indica posturas corretas durante o dia, ao deitar num colchão mais duro, você consegue ter uma posição adequada. Só não pode ser um colchão tão duro que atrapalhe a tua qualidade do sono por ser desconfortável. Na verdade, o que eu ia colocar é exatamente isso que o Dr. Rodrigo colocou, né? A questão de você dormir bem apoiado, tá certo? E colocar o travesseiro que complete essa distância entre o queixo e ao final do ombro e o travesseiro entre os joelhos para você ficar com alinhamento, uma congruência articular e não comprometer as curvaturas. A questão de você dormir no colchão mole não é interessante porque uma parte do corpo que tiver mais apoio, tiver mais inclinação, o colchão vai afundar. Então você vai ter um desnivelamento a nível de coluna. O colchão com a densidade um pouco maior, né, uma densidade mais dura, não um colchão duro especificamente, extremamente duro, ela é boa porque você vai manter o alinhamento, agora você precisa usar os apoios para manter a congruência articular e não ter nenhuma alteração de postura durante o sono. Às vezes, quando a gente está com desconforto ali na coluna, quando deita no chão, passa alguns minutos ali deitado, essa dor vai amenizando um pouco, né? Seria essa a explicação, que a coluna vai ficando no lugar quando a gente deita reto ali no chão, doutor? E pode dormir no chão? É indicado ou não? Veja,
O que acontece é que a mecânica normal do ciclo do dia do disco da intervertebral, que fica entre as vértebras e funciona como um coxim, um amortecedor, ele retém água. Sendo que quando você deita, que tira o peso do próprio corpo, esse disco ele vai se encher de água novamente e vai ficar mais tenso. Essa tensão, quando se existe alguma rachadura no disco por envelhecimento natural ou por uma hérnia, esse aumento de pressão vai gerar dor. Então, ao longo da noite inteira, à medida que o disco vai ganhando mais líquido, quando a pessoa acorda, ela tende a se sentir pior. E ela quer culpar o colchão, mas na verdade é o ciclo natural de perda e de ganho de água dentro do disco. Lógico, se associado a isso você tiver um colchão mole, a dor vai ser pior. Mas normalmente o problema está associado ao desgaste em si do disco com o envelhecimento. Quando você fica em pé, o peso começa a eliminar um excesso de água. No primeiro momento dói mais, mas logo em seguida parece a pessoa diz assim, parece que eu esquentei o corpo. Na verdade não é que esquentou o corpo, é que diminuiu um pouco a pressão dentro do disco e isso alivia a dor. Mas se você passar muitas horas numa mesma posição, vai perder tanto líquido que a parte articular posterior, que a gente chama faceta, articulação zigoapofisária, ela vai começar a aumentar a pressão. E isso vai deslocar a articulação, causando um pouco de dor. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela para saber se é mito ou verdade que estar com sobrepeso, né? Contribui para as dores nas costas? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Verdade. Isso, o sobrepeso aumenta a sobrecarga articular, né? O Dr. Rodrigo colocou agora que a questão do disco você vai ter uma maior pressão. E o sobrepeso aumenta essa intensidade da sobrecarga articular, gerando dor, né? Porque até a própria musculatura ela vai criar uma adaptação para tentar retrair e proteger a coluna. A gente tem um fenômeno de proteção natural que o próprio sistema nervoso ele atua para contrair a musculatura, relaxar outra, outro músculo fazer uma retração, e a gente tem um equilíbrio. Mas, na verdade, isso é uma compensação. E o sobrepeso ela aumenta essa sobrecarga articular, pode gerar dores musculares e articulares, dependendo da gravidade. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que a dor nas costas, ela piora com a idade? Mito ou verdade? Sim, quando a gente compara a população, a gente vê que 8% dos adolescentes vão ter dor ao longo da sua adolescência. Já quando a gente compara com a população inteira, 80% da população mundial vai ter em algum momento dor nas costas. Essa dor é uma combinação de vários fatores. O envelhecimento natural, a falta de fortalecimento da musculatura, posturas erradas e o fator de ansiedade, estresse e depressão da nossa sociedade. Hoje se sabe que 7 em cada 10, da mesma forma que a pessoa se treme, aumenta a pressão, dá vontade de ir ao banheiro fazer xixi, ela também pode ter dor nas costas, tanto na região cervical como na lombar associada ao estresse. Então, tratar uma dor da coluna é tratar vários componentes. Por isso que a equipe multidisciplinar, com psicólogo, ortopedista, fisioterapeuta, sessões de RPG, musculação, tudo isso faz parte de um conjunto de fatores que aliviam a dor nas costas. Mas a idade, sim, é um grande fator devido à artrose e o desgaste, como eu referi há pouco. Essa questão da idade, né? Tem surpreendido vocês no dia a dia dos consultórios? As crianças estão chegando mais para fazer RPG ou então fazer alguma outra sessão com fisioterapia, alguma intervenção, né, Jonathan? Cada vez mais cedo essas crianças e adolescentes estão frequentando o consultório? A gente já teve outros temas aqui que a gente veio falando e a gente, antigamente, pelo menos até a minha época de faculdade, a gente estudava as doenças, as patologias, doutor Rodrigo, e a gente tinha assim, uma faixa etária de acometimento. O paciente de tal idade a tal idade pode ter esse determinado acometimento. Hoje em dia isso está se perdendo um pouco porque a gente tem diversos fatores que estão relacionados às dores nas costas. A gente hoje recebe pacientes com 20 anos com hernia de disco, coisa que a gente tem uma faixa etária de 40 anos, 45 anos, 35 a 45 anos, um indivíduo que poderia ter uma hernia de disco por conta da atividade profissional. Hoje em dia está tudo relacionado. Então, falta de atividade, posturas inadequadas, o uso de smartphone, as posturas inadequadas na posição de trabalho, na hora de você estar em casa sentado assistindo a televisão, tudo isso está relacionado e as pessoas estão chegando com mais dores, com dores muito mais cedo, a faixa etária muito menor,
em relação a outras épocas atrás que a gente tinha uma faixa etária mais direcionada para determinadas doenças. Isso tem preocupado no dia a dia de vocês? Tem preocupado porque a gente vem trabalhando, fazendo trabalho, a gente tem uma demanda de paciente, aí você tira uma fatia daquela demanda, adolescente, criança que tem dor nas costas, que tem problema de escoliose, que tem um problema articular, que precisa de fazer intervenção de fisioterapia, precisa de um acompanhamento médico do ortopedista para acompanhar o crescimento e ver se aquilo ali vai progredir de tal forma que vai precisar de uma intervenção lá na frente. O uso do colete, porque as meninas usam colete até os 14 anos. Então, assim, se não corrigir até os 14, é cirurgia. Se melhorar, beleza, vai continuar fazendo atividade física, pilates, fisioterapia, atividade física, musculação. E se não, vai fazer intervenção, passar por uma intervenção maior. Mas isso tem preocupado porque a faixa etária ela vem sendo se alternando muito grande, de uma forma muito rápida, né, também. E vale lembrar que estamos ainda apenas no início de uma epidemia. Porque se a gente considerar o envelhecimento populacional do Brasil, a massa, o boom populacional do nascimento de brasileiros na década de 60 e 70, todo esse conjunto populacional está envelhecendo. Então a gente considera que 2030, 2040, a gente vai ter uma quantidade enorme de pessoas idosas e que essas pessoas vão fazer a grande massa dessa piora da dor nas costas relacionada à idade. Hoje a população envelhece 3 vezes mais rápido do que a taxa de nascimento. Então você vê o problema de saúde pública que a gente vai ter e que já tem e que vai piorar ao longo do tempo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, mande aí sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre escoliose. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre este tema? Manda para a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está disponível para que você ligue para a gente. Deixa aí sua pergunta que daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Você também pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 994-18-1206, 994-18-1206. Manda pra gente essa dúvida que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua pergunta. E no bloco anterior a gente deu início aqui ao quadro Mitos e Verdades. Tem também muitos mitos ainda e muitas verdades para a gente mostrar para você que está em casa. Vamos aqui conferir mais uma informação. Os nossos convidados vão dizer se isso aqui é um mito ou uma verdade. Olha só, ao sentir dor nas costas, é recomendável ficar na cama e repousar? Mito ou verdade? Verdade, porque a gente precisa ter um repouso da musculatura, né? Levando em consideração que a gente falou agora no bloco anterior, que esse deitar precisa estar bem acomodado, né? Com o uso do travesseiro para completar essa distância entre o ombro e o queixo aqui, essa distância precisa ser completada, né? E também fazer o uso do travesseiro entre os joelhos para poder manter a congruência e a largura de quadril em relação ao joelho. Então precisa fazer essa adaptação para poder você ter um bom alinhamento da coluna e você ter um descanso da musculatura e aliviar assim as dores. Ok, vamos à próxima informação. Outro tópico, mito ou verdade? Exercício faz mal para a dor nas costas? Mito ou verdade? Vai depender do grau de acometimento, né, doutor Rodrigo? A gente precisa ter um direcionamento, precisa ter um diagnóstico, precisa fazer uma avaliação para saber qual é a origem dessas dores, qual é o grau de acometimento, qual é o grau da lesão, para saber se o exercício físico ele vai ser indicado naquele momento. Talvez ele não seja indicado naquele momento. Vai ser indicado num momento mais à frente, após fazer um trabalho preventivo, um trabalho de reabilitação, né, um trabalho medicamentoso, um acompanhamento. A partir do momento que a gente identificar o grau de lesão, é que a gente vai começar a adaptar as atividades para aquele indivíduo. Vai fazer exercício físico, vai fazer pilates, ou vai fazer fisioterapia, vai fazer RPG para depois fazer um pilates e uma atividade física. Aí precisa saber o que é que a gente precisa ter de subsídio para poder direcionar o paciente.
E essa informação só se tem procurando essa ajuda médica, essa ajuda específica, né, doutor Rodrigo? Sim, a gente normalmente no consultório, após examinar e diagnosticar a condição que o paciente tenha, a gente vai dividir em etapas esse tratamento. Na primeira etapa, como colocou o colega, a gente vai buscar aliviar as dores, desfazer as contraturas musculares, dar um repouso inicial à articulação e à musculatura. No segundo momento, não. A gente necessita o contrário. É um erro achar que o exercício faz mal. O exercício, ao contrário, ele melhora e muito a qualidade da dor nas costas. 30% de todo o peso que a coluna suporta, ela pode ser desviada para a musculatura se a musculatura estiver resistente. Então é fundamental um exercício que tenha resistência, que tenha esforço. Isso eu pego frequentemente pessoas de 60, 70, 80 anos que eu encaminho para a academia, para começar uma musculação. Agora, lógico, dentro dos exercícios, a pessoa tem que respeitar os limites do seu corpo, a pessoa tem que pegar um peso proporcional ao que aguenta, e existem grupos musculares específicos que são os principais, os prioritários nessa avaliação. Mas o idoso ele deve estar na academia malhando, e não apenas achando que é só hidroginástica, ou como a maioria acha que exercício significa caminhar. Eu quero até fazer um adendo aqui, doutor Rodrigo. Assim, geralmente eu gosto, às vezes eu dou um exemplo no meu consultório, que quando a gente, até para exemplificar o problema da coluna, quando a gente vai construir uma casa, a gente faz as colunas lá de ferro, né? Isso para poder colocar a laje. Então, o que é que aquela coluna de ferro precisa para poder sustentar a laje? Ela precisa de cimento. O pedreiro vai lá e coloca a tábua e coloca o cimento dentro, o concreto. Então, da mesma forma, a nossa coluna precisa de uma estabilidade. A coluna por si só, ela não é autossuficiente para suportar cargas excessivas, alterações posturais excessivas. Ela precisa de um suporte. E o suporte quem dá é toda a musculatura do tronco. O abdominal, os intercostais, os paravertebrais são músculos que rodeiam a coluna. O transverso do abdômen são músculos que dão estabilidade. Então, o exercício físico ele vem para poder dar um suporte, um fortalecimento. Lógico que a gente precisa, primeiro momento, até o doutor Rodrigo colocou aqui, que a gente precisa afastar o quadro de dor, tirar o processo inflamatório, fazer um trabalho reabilitativo, para depois a gente fazer o trabalho de reforço, até para poder a gente ter um equilíbrio. Depois que saiu do processo inflamatório, aquele acometimento de dor, o paciente está fora desse quadro, ele vai fazer um trabalho de fortalecimento, que é para ele não poder voltar à crise de dores. Então a gente faz um trabalho de reforço. Então, a musculatura que dá suporte à articulação da coluna vertebral e protege tanto os ligamentos, como os músculos, como também a própria medula. Ok, vamos agora a outro tópico para a gente descobrir, será que é um mito ou verdade? A fisioterapia pode ajudar quem tem problema de coluna? Lógico, com certeza. A fisioterapia ela é uma técnica que a gente tem um trabalho terapêutico, que é o trabalho prévio, onde a gente faz um trabalho sem intervenção cirúrgica, né? Um trabalho que a gente faz de reabilitação, sem permitir que o paciente tenha um quadro de piora, evolua com piora e precise fazer uma intervenção cirúrgica. Lógico que a classe médica, os ortopedistas, até o doutor Rodrigo está aqui e pode falar bem disso, a gente hoje precisa evitar ao máximo fazer uma intervenção cirúrgica. Quanto mais o paciente tiver meios de tratamento que não precise fazer intervenção, melhor para a convalescência dele, né? Então a gente faz a fisioterapia, faz o trabalho na piscina, faz o trabalho de acupuntura, faz o RPG, que é uma técnica que trabalha os distúrbios de coluna, faz atividade física regular, faz caminhada, faz um trabalho de alongamento, para poder evitar que aquele paciente evolua com um grau de piora da lesão e precise sim fazer uma intervenção mais incisiva, mais interna, fazer um tratamento cirúrgico. Os estudos mostram que, de uma forma geral, na população, 9 em cada 10 pessoas que sofrem de alguma crise de dor nas costas ou mesmo de uma hérnia, elas vão ter a tendência a melhorar espontaneamente em até 3 meses. Então, a intervenção cirúrgica não é esperada, necessária, o médico não espera fazer uma intervenção cirúrgica num primeiro momento nesses pacientes por pelo menos 2 a 3 meses, que é o prazo em que a dor, mesmo sem nenhum tratamento, tende a melhorar. Agora, lógico, na hora que você oferece ao paciente um tratamento com remédio, terapias, acupuntura, bolsa de água quente, RPG, você vai antecipar essa melhora e dar um conforto, um suporte nesse período inicial de tratamento, mas não que a cirurgia seja esperada de cara. Com raras exceções,
o cirurgião de coluna vai precisar abordar de primeiro momento, como urgência. A urgência ela vai se resumir basicamente a dores intratáveis, que você internou um paciente para controlar, ele está tomando remédios fortes e nada controla, perda progressiva de força nas pernas ou nos braços, ou quando a pessoa tem uma incapacidade do controle sobre as fezes e urinas. Tirando isso, o médico não tem que operar de primeiro momento. Ao contrário, ele deve sempre tentar tratar com as medidas complementares. É uma cirurgia muito delicada, trazendo para o tema, né, da escoliose, por exemplo. Quando tem a indicação cirúrgica, o processo como um todo, doutor, como é que a gente entende, né? Porque a gente viu ali a fotografia, a coluna em forma de S, né? Bem complicada ali a situação. Vocês conseguem deixar o mais próximo, né, da normalidade? Sim, a gente sempre tenta começar, como foi dito, com o uso do colete, se tiver a indicação adequada. Crescimento ativo da criança e uma curvatura entre 20 e 45 graus. Infelizmente, algumas vezes a gente pega no consultório crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que passaram desse valor dos 45 graus e que vem tendo uma progressão do quadro. Então, o que a gente tenta é documentar essa progressão de mais de 5 graus em pelo menos 6 meses a 1 ano em raios-x comparativos e documentar essa progressão, a gente tem indicação de realmente abordar cirurgicamente para evitar que isso piore ao longo do tempo. E essa cirurgia, como é que ela é feita, doutor? Coloca tudo no lugar? Como é que vocês... A gente tem basicamente 2 elementos principais. Um é respeitar a flexibilidade da coluna. Então, a cirurgia ela tende a ser num momento precoce, porque o adolescente ele vai ter uma coluna mais flexível. Então, fica mais fácil de você trazer uma correção melhor. Mas, associadamente a isso, a gente tem que respeitar os limites que o osso permite e que a medula suporta. Então, a gente trabalha uma correção colocando alguns pinos na coluna e coloca uma barra reta. E a gente vai trazendo vértebra por vértebra para essa barra de forma a alinhar. Mas, muitas vezes, a gente tem que moldar a barra e aceitar um grau de curvatura porque não é suficiente. Muita gente tem medo de paralisia. É um risco que existe, sim, mas numa incidência muito menor do que as pessoas imaginam. Hoje a gente consegue fazer um controle desse risco colocando eletrodos na cabeça e monitorizando um estímulo elétrico que passa da cabeça até as pernas e nesse trajeto a gente vê se a medula durante a cirurgia está protegida. E dessa forma a gente consegue saber até onde consegue ir com um grau mínimo de risco para o paciente. Ok, vamos agora a um próximo tópico, outro ponto para a gente compreender melhor se é mito ou se é verdade sobre dores nas costas. Olha só, quem sofre de dor nas costas precisa de cirurgia, acabou de ser explicado, né? E muito bem explicado. Vamos agora a um próximo ponto, mito ou verdade. Isso aqui já foi dependendo do caso, né, doutor? Em último caso é que se faz a cirurgia na coluna. Sim, a gente só vai fazer nos casos em que os pacientes têm uma qualidade de vida ruim. Então a gente aplica testes de qualidade de vida que chama OSWEST, ou a escala visual analógica, em que pacientes com mais de 70% de dor em relação a uma escala de 0 a 10 e que numa avaliação de índices mundiais, veja que ele tem uma qualidade de vida moderada ou gravemente comprometida, esse sim, e que os tratamentos prévios não surtiram efeito, esse sim vai ter uma boa indicação cirúrgica. Ok, vamos a outro tópico aqui, outro ponto, mito ou verdade, que mesmo com dor posso fazer minhas atividades favoritas. Se eu tenho escoliose, sinto dor, posso continuar fazendo minhas atividades? É o que a gente já vem falando aqui durante todo o programa, né? Isso precisa ser mensurado, né? A questão de você fazer suas atividades favoritas, ela precisa ser mensurada de acordo com o grau de lesão que você tem e com o grau de limitação de movimento que você tem. Lógico, se você tiver uma lesão mais importante, uma escoliose que esteja gerando uma degeneração articular, algum problema mais associado, você não vai poder fazer suas atividades favoritas. Isso precisa ser bem direcionado para poder você fazer uma readaptação das suas atividades ou parar por um momento, fazer o trabalho preventivo, o trabalho reabilitativo, para depois você começar a voltar a fazer suas atividades. Então a atividade ela precisa ser direcionada de acordo com o grau de limitação de dor que você tem. Ok, vamos a outro ponto aqui, outro tópico, mito ou verdade. As grávidas elas são mais propensas a dores na coluna? Mito ou verdade? Sim, por conta do eixo de gravidade, né? A gente tem o eixo de gravidade a nível da linha umbilical, do umbigo, e quando a grávida, a barriga cresce, esse centro de gravidade ele é deslocado para frente, e a grávida ela precisa fazer uma compensação na coluna, como fazendo uma hiperextensão, a gente chama de hiperlordose lombar, para poder sustentar o peso e manter a posição ereta. Então, as dores lombares na grávida ela é mais acentuada, né, por conta do peso,
e desse deslocamento do centro de gravidade para frente. Ela precisa se compensar para poder sustentar o peso da barriga e manter a posição ereta, por isso que elas são mais propensas a dores na coluna. É interessante observar que a grávida em si, ela apesar de poder ter dor durante o período gestacional, o que a gente mais observa é que 15% das gestantes, na verdade, após a gestação, vão ter dor nas costas. Isso está relacionado ao fator de posturas prolongadas durante a gestação, a pelvis ela tem que se dilatar para receber a cabeça da criança, e isso através de um hormônio chamado relaxina deixa o colágeno mais frouxo e a bacia acaba sobrecarregando, e a falta de tônus da musculatura abdominal adequada. Então, assim que possível, principalmente no parto normal, a gestante deve começar o mais rápido possível a atividades físicas novamente progressivas, de tal forma a melhorar o tônus da musculatura abdominal e fortalecer a musculatura glútea e da coxa para evitar essa sobrecarga. Ok, vamos agora ao outro tópico, outro ponto para a gente descobrir se é mito ou se é uma verdade. A dor na coluna é de fator genético predominante? Isso aqui a gente pode dizer que é um mito ou uma verdade? Isso é uma parcialmente verdade, tá? Então, o que se observa é que a gente tem proporcionalmente 70% de valores de associações genéticas e 30% de fatores ambientais, e não o contrário, como se imagina. Porque o que a gente percebe é que o principal fator da dor nas costas é o envelhecimento. E esse envelhecimento ele é precoce de acordo com as características genéticas que as células do disco intervertebral vão ter. 15 anos de idade é a idade que a gente começa a envelhecer. E tem pessoas que a gente observa aos 40 anos, colunas excelentes como se tivesse 10 anos de idade. E pessoas com 25 anos que já têm uma coluna péssima. Lógico, o tipo de trabalho, histórico pregresso de acidentes graves, pode envelhecer mais rápido. Mas é uma combinação da genética com a coluna. E esses 30% pode fazer muita diferença quando a pessoa tem um estilo de vida adequado. Isso responde também um pouco da pergunta daqui da Marta Silva, que participou através da nossa fanpage. Quer saber se ela diz o seguinte: se eu tenho escoliose, os meus filhos também terão? O que se observa é que a escoliose, por ter uma característica genética que é diferente da genética da dor nas costas, tá? A escoliose, o que a gente observa é que tende a ser passado de mãe para filha, tá? Existem mais de 350 genes que já se descobriram relacionados à ocorrência da escoliose, apesar de não se entender como eles se associam ou se cada um isoladamente vai representar um tipo diferente. Mas quando se tem um filho, uma mãe ou uma irmã que tem escoliose, aquela pessoa da família vai ter 5 a 7 vezes mais chance de ter escoliose do que o resto da população. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas quer saber em caso de fazer o RPG preventivo. Vai chegar um momento que vai ter alta desse RPG preventivo ou vai ter que fazer para o resto da vida? O trabalho da RPG é um trabalho tanto corretivo como preventivo, ou preventivo como corretivo. À medida que o paciente melhora essa condição muscular, melhora essa flexibilização dos músculos dos membros inferiores da cadeia posterior, é lógico que ela vai ser desmamada desse tratamento para poder fazer uma atividade com mais liberdade, né? Uma academia, um pilates. O RPG é um trabalho corretivo. A gente precisa entender que o RPG é um tratamento. Na verdade, ele precisa ser associado com outras técnicas, lógico, mas aí, à medida que o paciente ele melhora essa condição muscular, melhora essa flexibilidade, melhora as curvaturas fisiológicas da coluna, a gente vai desmamando ele para uma atividade com mais liberdade, seja ela academia, pilates ou outra atividade com mais liberdade de movimento. Cláudia Santos tem uma dúvida aqui, ela quer saber se ter escoliose afeta a gravidez e também pode influenciar na hora do parto. Só se a escoliose ela tiver um valor angular muito intenso. Então, escolioses com 80, 90 graus, elas podem ter uma repercussão sobre a capacidade pulmonar e a mecânica do parto, tá? Mas a maioria das vezes isso não é verdade. A escoliose ela permite um parto normal, um parto cesáreo, fazer anestesia tipo RAC, que é a da coluna, que as pessoas ficam preocupadas, até mesmo médicos encaminham porque não sabem se pode ou não ter a indicação de fazer RAC ou se seria uma anestesia geral. Isso tudo é um mito na grande maioria das vezes. A vida vai ser completamente normal. Outra participação agora através do nosso WhatsApp. Se você tem dúvida, pode mandar para a gente, 994 18 1206. Tem a participação aqui da Cláudia, né? Ela diz o seguinte: gostaria de saber se o RPG é bom para escoliose e quantas sessões são suficientes para melhorar a escoliose, né? Que ela coloca aqui,
participação é da Cláudia, que mandou essa dúvida. A RPG é um dos tratamentos que é indicado para fazer o trabalho corretivo da escoliose. Mensurar quantas sessões vai ser necessárias para que o paciente tenha uma melhora significativa dessa escoliose, a gente não tem como, porque vai depender muito da curvatura, da inclinação e do acometimento que ela tem. A Dr. Rodrigo colocou aqui que é uma mensuração que os profissionais que trabalham com essa área ortopédica, né, a gente traça, o ângulo de Cobb, onde a gente mede, faz a aferição desse grau de inclinação da escoliose. Então, dependendo desse grau de inclinação, a gente pode ter uma resposta muito positiva do RPG, pode ter uma resposta positiva e ter uma condição de ter que o paciente usar o colete, que é aquela questão do nível de inclinação, de quantos graus ela tem, até 20 graus, não é isso, doutor Rodrigo? Até 20 graus o RPG ele é um carro-chefe. A partir dos 20 a 40 graus é o uso do colete, mais as intervenções terapêuticas, como a RPG também entra nesse contexto da fisioterapia, né? E acima dos 40 graus é indicação já, uma pré-indicação para procedimento cirúrgico. Então, a gente mensurar o quanto de sessões ele vai precisar, a gente precisa estar avaliando a cada 10 sessões ou a cada 5 sessões essa melhora, com fotografias, com os testes físicos que a gente faz, o teste de Adams, né? A gente vê se aquela gibosidade ela tem diminuído, se a condição muscular ela melhorou, se a inclinação, se o desnivelamento de ombro ele melhorou. A gente precisa estar sempre avaliando, reavaliando durante o tratamento para a gente poder ver o quanto mais ela vai precisar de tratamento ou não. Temos aqui outra participação agora da Ângela, do bairro do Ibura. Ela disse que sente muitas dores nas costas. Quando tinha 18 anos, ela chegou a fazer um banho de luz. Ela disse que já está com 54 anos e se sente pior a cada dia. Essas dores só vão piorando. O que é que ela pode fazer para amenizar essas dores? Ângela, do bairro do Ibura. Bom, inicialmente, a primeira coisa é ter o diagnóstico preciso do que ela está tendo. Se for uma condição relacionada à coluna, tratar. Se for uma condição muscular, tratar. Se tiver um componente ansioso e depressivo, tratar. Então, o tratamento ele vai ser multidisciplinar. Infelizmente, em torno de 15% dos casos de dores de longo prazo, eles se tornam crônicos e não tem um tratamento específico que consiga dar uma melhora definitiva, e sim uma tentativa de qualidade de vida. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um ensopado de peixe. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Confira! Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma receita que, além de ser super saudável, é bem fácil de fazer e você pode estar acrescentando à sua dieta. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes deste delicioso ensopado de peixe. Para a receita de hoje, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 500 gramas de filé de tilápia cortado em cubos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 2 limões, uma cebola grande em rodelas, um pimentão amarelo em rodelas, 3 tomates em rodelas, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 2 colheres de sopa de cebolinha picada e 4 colheres de sopa de azeite. O primeiro passo da nossa receita é temperar o peixe com sal, limão e pimenta. Agora nós vamos colocar na panela o restante dos ingredientes. O primeiro passo é colocar as cebolas.
Depois de forrar todo o fundo com as cebolas, nós vamos colocar o peixe. Agora nós vamos colocar as rodelas de tomate. Chegou a vez dos pimentões. Por fim, eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Cebolinha. Temperar com mais um pouquinho de sal. Pimenta. Com o azeite. Agora nós vamos tampar a panela e levar em fogo médio por aproximadamente 25 minutos. Após 25 minutos, já está pronto para servir. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e também participação aqui no nosso programa. A você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, você perdeu. Acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Lá na fanpage você vai encontrar essa receita na íntegra. facebook.com/assunto do dia. Você vai encontrar essa receita. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa colaboração. Até a próxima. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 30 vagas para auxiliar de linha de produção. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.058, 30 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 4 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Para preencher essas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.040 é o salário, são 4 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Vamos a mais oportunidades de trabalho, 10 vagas para técnico de enfermagem. Ensino médio completo é a exigência, não tem experiência, não exige experiência não exigida, salário de R$ 1.000, mas lembrando que essas vagas, né, essas 10 vagas, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram várias perguntas através do WhatsApp e também através da nossa linha interativa. Aqui no nosso telão vamos conferir de quem é a primeira pergunta. Elba Borges, de Camaragibe, ela quer saber o seguinte:
Até que idade nós crescemos? Ela diz que tem uma parte elevada próximo à nuca. Isso tem relação com a escoliose? São duas dúvidas. A primeira é até que idade nós crescemos, e a segunda, ela diz que tem uma parte elevada aqui próximo à nuca. Quer saber se essa elevação ela tem relação com uma escoliose? Bom, a gente cresce, em média, até mais ou menos os 15, 16, em alguns casos 18 anos. As mulheres normalmente crescem mais cedo do que os homens, mas isso tem uma influência genética que é diretamente relacionada à maturidade sexual. Então os hormônios estrógeno, progesterona, testosterona, eles atuam nos ossos, estimulando o crescimento, mas ao mesmo tempo fechando a placa de crescimento. Então quando se cresce rápido, também se fusiona mais cedo. Então as meninas, quando menstruam aos 15 anos, vão ser mais altas em média do que as meninas que com 11, 12 anos já menstruaram. Então o crescimento ele tem uma característica genética familiar e a influência hormonal, que à medida que ocorre a maturação sexual, deixa de acontecer. Quanto à parte de ter uma elevação próxima à nuca, normalmente isso é a transição normal entre a sétima vértebra e a primeira torácica, que essa vértebra, inclusive por ter essa característica de ser mais elevada, se chama também vértebra proeminente. É uma partezinha da vértebra que tende a ser um pouco mais elevada. Em algumas mulheres, da mesma forma que se pode ter culote nos quadris, se junta um pouquinho de gordura na região do pescoço, chamado giba. Por fim, pode ter uma associação dessa gordura e do tamanho da vértebra a uma posição da cabeça mais para frente, onde o RPG pode ajudar até a ter uma diminuição e uma melhor postura novamente para diminuir essa aparência, mas não que vá ter um tratamento e seja uma doença. Na verdade, a gente na RPG a gente chama isso de bossa de bison, que é a proeminência da sétima vértebra cervical. Ela fica mais proeminente e ela está associada à projeção anterior de cabeça, ou à hipercifose torácica. Então isso pode dar uma proeminência maior da vértebra C7, e a pessoa diz, ó, tô com a região daqui das costas um pouco inchada. Na verdade, não é que está inchado, não está que é demasiado. É a proeminência da vértebra associada a uma alteração postural da projeção anterior de cabeça com a hipercifose, que também pode estar associada. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida que chegou através da linha interativa. Elizabeth Barbosa, de São Lourenço, tem 61 anos. Ela diz o seguinte: tenho hérnia de disco e vou fazer uma cirurgia no ovário esquerdo por conta de um cisto. Vou precisar tomar anestesia. Isso é prejudicial por conta da hérnia de disco? Essa anestesia? Não, isso é um mito que até mesmo alguns médicos pedem pareceres para saber se pode tomar ou não anestesia. Do ponto de vista anatômico, a hérnia ela é anterior ao nervo e a anestesia vai ser posterior. Então, o local onde é feita a anestesia e a ocorrência da hérnia, uma não tem influência nenhuma sobre a outra. A anestesia pode ser feita normal. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida aqui no nosso telão, Maria Rodrigues, ela é de Beberibe, tem 66 anos. Ela diz o seguinte: tem um problema de coluna, dor nas costas e tendinite. A hidroginástica é indicada nesses casos? Vai depender. A hidroginástica é uma atividade com mais liberdade, né? Seria o fato de a gente ter aí inserida nesse contexto da paciente de Maria Rodrigues, é a questão da hidroterapia, né? Que é um tratamento de fisioterapia dentro da água, onde a gente vai tratar tanto a dor nas costas, vai dar uma liberdade maior à musculatura, vai dar uma liberdade maior de movimento, e a tendinite. O que a gente precisa ter cuidado é que as pessoas que fazem atividade de hidroginásticas, teoricamente, são pessoas sem nenhum problema patológico, nenhum tipo de problema ortopédico, inflamatório a nível de articulação. Então, há um risco de se fazer hidroginástica e você fazer um movimento forçado junto com outras pessoas e você piorar a lesão. Precisa se fazer um diagnóstico para poder fazer um tratamento direcionado e depois você fazer uma hidroginástica com mais liberdade, sem risco de lesão maior. Ok, vamos conferir agora a próxima pergunta. Outra dúvida, Adelson Batista do Barro, tem 50 anos. Ele diz o seguinte: sinto uma dor nas costas do lado esquerdo e uma queimação na perna esquerda. A dor nas costas tem relação com essa dor na perna? Adelson Batista do Barro tem 50 anos. Isso é necessário o diagnóstico inicial para ver se existe alguma relação do ponto de vista postural. As costas não atuam diretamente no nervo, mas a musculatura, sim, pode ter uma correlação entre as cadeias musculares e você ter uma dor nas costas e uma irradiação na perna. Mas também pode ser dores completamente distintas. Uma sobrecarga da coluna ou uma hérnia de disco que causa dor na perna e um erro postural causando a sobrecarga da musculatura das costas.
E só complementando, doutor Rodrigo, a questão também de você ter uma dor irradiada para a perna, você pode ter um problema lombar, uma hérnia de disco, como o doutor Rodrigo colocou, mas também pode ter uma coisa chamada de síndrome do piriforme, que é um acometimento muscular, onde o músculo piriforme, que é um músculo profundo e é de estabilidade do quadril, ele entra em contratura, o nervo ciático passa por entre ele e o glúteo, o músculo glúteo, e há uma compressão no nervo ciático e dá essa sintomatologia. Por isso que o doutor Rodrigo colocou que essas duas já podem ser distintas. Ele pode ter a dor lombar por uma sobrecarga e pode ter a dor que vai irradiando para a perna por outro acometimento. Pode ser muscular e pode ser uma alteração articular. Precisa se fazer uma investigação. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. A próxima dúvida é da Jaidete Matias, de Paratibe, 53 anos. Ela diz que está com artrose, problema no nervo e na coluna, né? Nervo e coluna estão desgastados. Tem bursite e também tendinite. Durante muito tempo trabalhou como costureira. Isso tem relação com esses problemas de saúde? Ela diz que sente muitas dores, formigamentos e queimação. Como evitar esses incômodos? Dois fatores. A gente tem aí a questão do movimento repetitivo da costureira, que pode levar ao quadro de bursite e tendinite, né? E a gente tem a questão postural. A costureira trabalha sentada e muitas vezes, por ela cansar de ficar naquela postura, ela termina se acomodando numa posição, né? Isso causa alteração postural a nível de coluna vertebral, que pode dar dores e formigamentos, né? Na verdade, essa pessoa, Jaidete, você precisa fazer um trabalho de alongamento, né? Primeiro, você já tem alguns diagnósticos, né? Na verdade, você precisa fazer o trabalho de reabilitação para tratar esses processos inflamatórios e fazer um trabalho intercalado com atividade física para fazer um alongamento dessa musculatura e você mudar um pouco esse padrão repetitivo do seu trabalho. Tá certo? O trabalho de alongamento é importante para você quebrar essas contraturas, esses vícios posturais, para não causar essas dores de forma tão intensa. Ok, essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa e a gente vai dar sequência aqui para conferir agora as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que acessou 994 18 1206, o nosso WhatsApp, deixou lá a sua pergunta, preste atenção que essa dúvida vai ser respondida a partir de agora aqui por nossos convidados. Temos várias participações e tem aqui a Ivanise, ela que mora em Olinda. Ela diz que tem hérnia de disco nas L1 até a L5. Está em crise nesse momento, já fez 10 sessões de fisioterapia com infravermelho e ela não obteve melhora. Ela diz também que sente um formigamento muito forte na perna direita. Ivanise de Olinda. Ivanise, veja bem, existe uma correlação importante entre você ter hérnia de disco e o encurtamento muscular. Então, quem geralmente tem um quadro de hérnia de disco, a própria cadeia muscular posterior ela vai gerar um encurtamento, uma retração muscular. A gente não pode se limitar ao tratamento a apenas fazer o uso de uma técnica. A gente precisa de várias técnicas associadas para poder a gente ter uma melhora desse quadro. Na verdade, você precisa, além de fazer o tratamento da fisioterapia, ver essa questão dos alongamentos da musculatura posterior dos membros inferiores para poder dar flexibilidade e mobilidade à coluna lombar, né? E mobilidade no movimento de flexão de tronco. A questão da dor irradiada é por conta da hérnia de disco. Pode estar havendo aí uma compressão do nervo ciático, né? A gente, quando tem uma hérnia de disco, a gente tem um desvio do disco para uma posição que pode ser posterolateral esquerda, posterolateral direita ou para posterior, e você tem um comprometimento do nervo ciático e você sentir essa dor irradiada. Na verdade, você precisa incrementar no seu tratamento outras atividades, como atividade na água, fazer o trabalho de alongamento, ver se consegue fazer um RPG, que é muito bom para fazer esse trabalho de tração e alongamento global dessa cadeia posterior, que a gente trabalha com essa questão das cadeias, Waldson. As cadeias musculares elas entram em desequilíbrio e aí você pode mudar um pouquinho a posição dessas curvaturas da coluna e comprometer o disco e comprometer a raiz do nervo. Então, o trabalho da fisioterapia precisa ser incrementado de forma mais ampla para poder você ter um resultado melhor. Ok, temos outra pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Ilma Ferreira mandou a seguinte pergunta. Ela que é da linha do Tiro, tem 77 anos, ela disse que tem bursite, tendinite e o médico passou ali um remédio que é uma injeção para ela tomar à noite, mas não passaram as dores, né? As dores continuam. Ela disse que vai começar a fisioterapia, diz também que tem artrose, artrite,
osteopenia e osteoporose. Situação complicada dessa telespectadora Ilma Ferreira, de 77 anos. Bom, primeiro que falar em osteopenia ou osteoporose, isso na verdade assim, apesar do risco ser aumentado para alguma fratura, seja ela com uma queda, um trauma banal ou até espontaneamente, a osteoporose ela é uma ocorrência natural associada ao envelhecimento. Então, exceto pelo risco maior de fraturas, que deve se tratar no sentido de preveni-las, a osteoporose ela não é uma doença propriamente dita. Apesar da gente tratar, isso aí faz parte do envelhecimento ósseo. Então, cuidar para ter já que a gente vive mais, ter uma qualidade óssea melhor, isso é um primeiro ponto. Quanto às bursites e tendinites, normalmente uma crise ela pode durar 6, 8 semanas, 12 semanas de tratamento. E muitas pessoas acham que à medida que toma uma medicação vai melhorar, vai curar. O problema não é cura, o problema é controle. O desgaste do tecido, você não deve ter uma tendinite, sim uma tendinose, que é o envelhecimento dos tendões. Isso vai te causar dor. Agora, tomar os cuidados necessários para proteger as articulações, os cuidados de fortalecimento leve, isso são medidas paliativas, mas que tendem a ter uma melhora na qualidade de vida. Infelizmente, não é um remédio que vai te tratar, e sim um conjunto de medidas que demoram um certo tempo para surtir efeito. Ok, temos aqui várias participações. A Vânia Tavares do Barro, ela quer saber se o uso do colete ortopédico corrige a escoliose. O doutor já explicou que sim, né, doutor? A escoliose ela não é corrigida com o colete. O colete ele tende a tentar impedir a progressão de um quadro a um nível de gravidade que chegue a ser cirúrgico. Mas o que já existe de escoliose inicial, essa daí vai ser mantida. O colete vai apenas retardar essa velocidade para que não se transforme numa coisa mais grave. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. A gente lançou uma pergunta aqui desde o início do programa e a pergunta foi a seguinte: você que está em casa já fez algum tipo de tratamento por causa de problemas na coluna? 56% das pessoas que ligaram e participaram aqui disseram que sim, 44% disseram que não. A você que ligou, participou aqui respondendo a nossa enquete, muito obrigado. Também queria agradecer agora a participação dos nossos convidados. Estamos na reta final do programa. Agradecer ao Jonatas Araújo, fisioterapeuta e especialista em coluna. Jonatas, o espaço agora está aberto para um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer a produção do programa pelo convite, né? Esse tema que foi de muita importância. A escoliose é uma patologia que vem acometendo. A gente precisa ter essa observação em relação aos adolescentes, às crianças e os adolescentes. E você que está em casa, avalie sua criança, avalie seu irmão, seu filho, para que a gente possa ter um direcionamento, um tratamento. A escoliose é uma doença silenciosa que não gera dor, como a gente já colocou aqui durante o programa, e precisa de intervenção para que a gente não venha ter uma piora do problema e uma progressão até chegar ao nível de de ter indicação cirúrgica, né? Essa observação eu deixo, até porque a gente tem diversos tipos de tratamento que a gente pode fazer intervenção e dar uma melhor qualidade de vida, tá certo? Um abraço. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima, Jonatas. Também queria agradecer ao Dr. Rodrigo Castro, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Doutor, muito obrigado pela participação. O último recado, pode ficar à vontade. Eu agradeço o convite e eu acho que, assim, à medida que nós envelhecemos, a qualidade de vida é o que todos nós buscamos. A medicina, ela não vai dar cura, mas ela pode ajudar bastante a essa vida ser melhor. Então, a gente seguir princípios básicos, não procurar na internet achando que vão ter tratamentos milagrosos, e sim profissionais que trabalhem de forma consciente e de forma honesta, mostrando o que é a realidade do procedimento. Não cura, mas sim melhora da qualidade de vida. Esse profissional ele precisa trabalhar como equipe com acupuntura, com RPG, com psicólogos, mas não só o médico, e sim a sua parte. Faça natação, faça musculação, caminhe, controle seu peso, tenha uma qualidade de vida melhor, que esse é o caminho para tudo que a gente busca aqui, que é viver melhor nesse nosso tempo aqui na Terra. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!